Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos dar uma estudadazinha aqui numa cura que Jesus fez e nos desdobramentos, nos diálogos, na parte das repercussões da cura que Jesus promoveu, tá certo? Então vamos pedir a Deus inspiração para que a gente estude e possa ter proveito no conhecimento, principalmente no estímulo de se fazer o bem, de nos tornar mais humildes, né, de reconhecer a missão do Cristo como grande, o maior enviado de Deus, o Messias prometido, né, pelos profetas e até por outros médios de outros povos também que aguardavam o Messias, né, o grande enviado de Deus, o intermediário entre Deus e a humanidade, que o Espiritismo diz isso, mas Isaac Newton também dizia: Jesus não é Deus, nem participante da Santíssima Trindade. Ele é o intermediário entre Deus, que é único, e a Terra. Então, você vê que vários homens de gênio, inspirados por Deus também, né? Apesar das imperfeições que todos nós temos, mas vão revelando essas leis espirituais para que a gente se torne cada vez melhor. Então vamos fazer a prece. Senhor Deus, Senhor Jesus, Nossa Senhora Maria de Nazaré, pedimos bênçãos para esse nosso estudo, para essa nossa reflexão. Fazer com que essas vibrações de paz e de amor, elas se estendam pelas pessoas que estão aflitas, que estão magoadas, que estão com medo, para que Jesus possa aliviar seus sentimentos, acalmar suas dores, incentivar a sua fé, a sua paciência, a sua resignação. Em nome de Deus, nós declaramos iniciada a nossa reflexão de hoje. Então vamos lá. Nós estamos estudando hoje o capítulo 9 do Evangelho de João. Então vamos. Cura de um cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? Então você vê que há um preâmbulo aqui à ação da cura. Jesus viu o cego, aí os discípulos quiseram uma explicação. Por que ele é cego? Seus pais pecaram ou ele pecou? Aí Jesus disse: nem seus pais pecaram, lógico que ninguém paga pelos pecados dos pais. Né? Se existe uma expiação, ou seja, um resgate doloroso, um castigo ou uma consequência dolorosa do erro, do crime perante Deus, crime perante Deus, né? Então, às vezes perante os homens, mas a lei natural ela funciona de acordo com os estatutos, com as leis de Deus, que estão na natureza, no universo, que estão na nossa consciência também. Então, pai pecou, não é o filho que vai pagar, não tem nada a ver, cada um responde pelos seus atos. Né? Mas Jesus disse: nem esse homem pecou, nem seu pai, nem esse homem pecou. Isso é assim para a glória de Deus, para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, veja só, como é que a gente pode entender isso? Uma possibilidade de a gente entender nem ele pecou é que, na verdade, existem alguns sofrimentos que a gente passa que não são expiações, que não são decorrentes do nosso erro. São sofrimentos que a gente escolhe, né, provas, sofrimentos que a gente escolhe, dificuldades que a gente escolhe, para melhorar, para acelerar o progresso espiritual. As pessoas às vezes até estranham isso, mas isso tem Allan Kardec, a gente pode ver no Evangelho segundo o Espiritismo, tem trechos lá que explicam isso. E na Gênese kardeciana tem também Allan Kardec comentando sobre
trecho aí ele coloca essa possibilidade dele não ter pecado, mas sim ter escolhido passar por aquela dor como forma de progresso sem que ele tenha culpabilidade no passado. Ok. Mas também podemos pensar na possibilidade de que os discípulos, eles talvez até duvidassem, não sei, que ele fosse cego de nascença, né, e que nessa existência mesmo ele tenha feito alguma coisa que mereceu. Né, porque, na verdade, o erro antecede a pena. Né, então, se ele errou nessa encarnação, é porque ele errou, não foi cego de nascença, ele foi de criança, vamos dizer assim. Né, então, talvez isso tenha passado na mente dos discípulos. Né, mas Jesus, aí nessa hipótese, nessa segunda hipótese de os discípulos terem levantado a hipótese de o homem encarnado, nessa encarnação, ter feito alguma coisa para merecer aquele sofrimento, aí Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ou seja, na linha de raciocínio dos discípulos. Né? Ou seja, nem ele, nem esse homem, nessa encarnação, ele pecou, nem seus pais. Né? Ou seja, dando resposta na linha de raciocínio dos discípulos e reservando para um outro momento as questões ligadas à anterioridade da alma, à encarnação. Como Jesus falou em reencarnação, né? De uma maneira, às vezes, um pouco simbólica e, às vezes, muito claramente. Né? E os discípulos tinham essa ideia vaga da reencarnação. Mas, naquele momento, Jesus, ele simplesmente quis liquidar o assunto ali com os discípulos, então respondeu, vamos dizer assim, nas dimensões ou nos limites do argumento dos próprios apóstolos, tendo o homem errado em reencarnações passadas e, portanto, estaria resgatando um débito, uma expiação, que, na verdade, além da expiação, o sofrimento viria para a glória de Deus. Por quê? Porque com a cura, a divulgação dos poderes de Jesus fariam com que o povo passasse a respeitá-lo, passasse a atentar mais para a sua mensagem. Na verdade, acontece coisa semelhante com o público hoje também. Naquela época, as pessoas talvez não dessem tanta importância ao ensino, à moralidade. Mas como foi feito o fenômeno da cura e o alívio das dores, né? Então as pessoas passaram a dar mais credibilidade e o ensino moral do Cristo passou a ter mais aceitação. O ensino moral e metafísico, o ensino espiritual, das leis espirituais, né? Da sobrevivência e tudo mais. Então, para a maior glória de Deus, nesse sentido da aceitação da missão de Jesus por parte dos circunstantes daquela época e da humanidade futura também. Então vamos prosseguindo aqui. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé fica em Jerusalém. Então Jesus estava em Jerusalém, na região ali de Jerusalém, e mandou o cego então se lavar lá no tanque de Siloé, porque eles acreditavam nas virtudes daquela água também, né? Além de que existia também uma intenção de Jesus de divulgar a cura. Quando o cego foi ao tanque de Siloé, então ali já existiam várias pessoas na região, né? Então presenciaram a cura do cego. Então teve um impacto, um impacto social, né? Assim, uma divulgação de uma mensagem que foi impactante, né? Que causou admiração dos judeus, né? Das pessoas que viviam lá naquela época. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Foi curado. Né? Agora, é interessante também a gente observar o seguinte, que essa coisa de Jesus ter cuspido no chão, ter feito um lodo, ter colocado, essa forma
de cura não era indispensável que fosse dessa forma. Jesus podia impor as mãos, podia simplesmente nem impor as mãos, mas dar uma ordem de curar. Porque o que curou ali foram as energias, foram os fluidos, né? Então, essas energias, elas restauraram a saúde do olho doente, do olho cego. A gente pode até perguntar, mas como era essa espécie de cegueira? Era um tipo catarata, assim, alguma coisa que estava... O olho estava íntegro lá por dentro, os nervos, o nervo óptico, né? Essas células de sensibilidade, né? A retina estava íntegra, aqueles nervos condutores do impulso nervoso estava ok até o cérebro, né? Mas ele tinha, por exemplo, uma catarata. Aí Jesus foi e removeu a catarata lá com fluido. Porque existem fluidos de diversas formas, fluidos calmantes, fluidos restauradores, né? Fluidos fortificantes. Então existem vários tipos de ação dos fluidos, que é de acordo com o comando do espírito ou do encarnado que imprime essas propriedades aos fluidos. E aí Jesus, como conhecia perfeitamente essa ciência dos fluidos, aí utilizou, né, transformou a propriedade do fluido naquela forma, naquele tipo que era necessário e aplicou no cérebro. Deu uma forma de lodo, mas não era uma forma indispensável que fosse assim. Mas também poderia ser um problema mais grave, por exemplo, podia ser um problema na retina, no nervo óptico, em outras partes, né, da vista, poderia estar até destruído, mas Jesus, ele poderia restaurar com a força do fluido. Nem todos os médios provavelmente têm essa possibilidade, mas Jesus tinha. Né? Que Jesus foi assistente de Deus na formação da Terra, foi um instrumento de Deus para a formação da Terra e dos seres vivos, não só do surgimento das bactérias, dos primeiros seres vivos, mas de toda a evolução assistido pelo Jesus. Até hoje, Jesus assiste a nossa evolução, né, que é o grande guia da humanidade. Allan Kardec diz lá, os espíritos disseram a Allan Kardec, Jesus é guia e modelo, ou seja, guia da humanidade. Se nós temos um anjo de guarda individual, existem os guias das coletividades, das cidades, dos estados, das religiões, dos grupos e do planeta também. Existem os guias e principalmente o principal comandante, o anjo de guarda do planeta, que é Jesus. Né? Então não tem nada de excepcional isso, não tem nada de contestar, é isso mesmo. Jesus é guia da humanidade e modelo da humanidade. Está colocado lá, com outras palavras, mas é isso que está colocado lá no Livro dos Espíritos e tem toda a lógica. Né? A humanidade precisa de um guia. Né? Deus utiliza, a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, anjos de guarda, guias, protetores e tudo mais. Os homens precisam de guia, as coletividades precisam de guia. Então a coletividade total humana precisa de guia. E a gente tem o guia espiritual do Brasil, Ismael, tem o guia espiritual da França, talvez Joana d'Arc, Leon Denis, a gente não sabe. Né? Lá nos Estados Unidos, talvez Abraham Lincoln, não sei. Lá na Índia, Mahatma Gandhi. E o do planeta, que é Jesus Cristo. Né? Então, nada de estranhável nisso aí. Está tudo dentro da doutrina. Isso aí é a consequência natural do ensino espírita. Né? Então, Jesus, o grande guia da humanidade, ele tinha toda essa ciência plenamente. Não tinha dificuldade nenhuma com isso aí. Certo? Bom, ele foi e se lavou, né, o fluido e tal. Então, essa primeira parte aí, mais ou menos comentada, é claro que a gente sempre tem muito que aprender. Né, é apenas um introito, vamos dizer. Agora, posterior, seguindo o texto, temos. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Explicou, mas quem é que entende, né, o mecanismo? Se hoje a gente tem dificuldade de entender, não tanto porque o Espiritismo nos ajuda. Né? Mas antigamente
não tinham noção de como poderia ser um negócio desse. Né? Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram-no, pois, aos fariseus, que dantes era cego. Ou que dantes era cego. Então levaram lá para os fariseus. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Parece que Jesus estava provocando, né? Ou melhor, estava combatendo essa coisa de que o dia de sábado é um dia que só é de oração e a pessoa não pode fazer nada de bom, não pode praticar o bem. Não. Praticar o bem é todo dia, toda hora, todo momento e de diversas formas. Por pensamentos, por palavras, por atos, por sentimentos bons, né? Da forma que a gente puder. O dia de fazer o bem é todo dia, é toda hora, todo momento. Então Jesus veio trazer essa mensagem. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhe disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Jesus, eles estão falando de Jesus. Pois não guarda o sábado. Vê que argumento. Jesus tinha promovido um ato extraordinário, um ato de bondade, de amor, né, de caridade, numa expressão gigantesca, porque curou um cego, tirou o cego do sofrimento. Né? Então isso é uma bênção extraordinária. Aí inventam uma coisa formal, tradicional, convencional, extremista. Não é que a gente não deva guardar um dia, não deva reservar um dia, não só para o repouso físico, mas para focar mais a questão espiritual. Devemos sim fazer isso, né? Mas não ser extremista a ponto de não praticar o bem. Que a melhor homenagem que a gente faz a Deus é praticar o bem. Então, no dia de domingo, a gente vai fazer campanha do quilo, vai visitar um hospital, né, vai visitar uma família pobre, vai fazer evangelho lá na casa de uma família pobre, então, ou família rica, mas que ainda não conhece o evangelho. Né? Então, tudo isso é culto a Deus. Né? Então, fazer o bem. Jesus estava cultuando a Deus para a maior glória de Deus, inclusive, como ele mesmo disse. Né? Então, é um culto a Deus prático, objetivo, útil. Né? Diziam outros, uns diziam que ele não era de Deus porque não guardava o sábado, uma coisa absurda. Né? Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Como Jesus, que é pecador, pode fazer? Eles nem sabem que Jesus não era pecador de jeito nenhum, Jesus é espírito puro. Né? E havia dissensão entre eles, então eles discutiam lá e não chegaram a um acordo. Tornaram, pois, a dizer ao servo, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Veja só. Isso é uma coisa que eu admiro muito, acho maravilhoso. E eu, com certeza vocês acham também. O cego foi curado, foi levado à presença dos fariseus, que eram autoridades religiosas, tinham poder político também, e tinham poder de vida e morte sobre as pessoas, né? Tinha um poder imenso. E aí ele colocar um argumento que com certeza ele sabia que ia de encontro ao que os fariseus queriam ouvir, a opinião deles, um argumento que os fariseus queriam destruir, porque ele respondeu, Jesus é profeta. Então isso deve ter irritado muitos fariseus, né? Coragem do cego, do ex-cego, né? Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então, tudo bem. Naturalmente, a investigação, a confirmação de um fato excepcional faz parte da pesquisa. Né? Vamos ver se realmente era isso, se isso não é uma invenção. Né? Isso é natural, isso hoje é científico. Né? Então, tudo bem que eles estavam pesquisando. Mas, será que o objetivo deles era pesquisar, descobrir a verdade, estar com a alma aberta para aprender algo de novo, se ali tivesse algo de novo, uma nova lei que eles desconhecessem? Será que era isso mesmo que eles queriam? Vamos ver na sequência. E perguntaram-lhes dizendo, é este o vosso filho que agora dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora?
Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Ou seja, os pais confirmaram, né? Mas como agora vê, não sabemos. Como agora vê, não sabemos. Né? Sabemos o que aconteceu, o que ele está vendo agora. Mas é esse mesmo. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Como quem diz assim, ó, ele já é adulto, ele sabe o que diz, né? Mas os pais confirmaram. Isso me dá a impressão também de um certo temor, porque é como eu disse a vocês, os fariseus eles eram muito poderosos, né? Os pais foram chamados, eles foram com medo, né? Certamente pessoas humildes, né? Pessoas que estavam subjugadas ao poder da sinagoga, dos fariseus, do arbítrio dos fariseus, né? Então, com certeza eles tiveram medo. Ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa com a gente, bota para cima dele, né? Fala com ele já é adulto. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, está aqui, confirmando que nós supomos anteriormente. Porquanto, já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, naquele tempo, ser expulso da sinagoga era uma coisa que era temida. Como no passado ser excomungado da igreja, né, ser expulso da igreja, como quem diz assim, você vai para o inferno e tal. Então as pessoas tinham medo, porque era uma fé cega que as pessoas tinham, uma fé de submissão. Deus ele fala só através daquele sacerdote. Se eu estiver afastado dali, eu estou afastado de Deus, não tem apelação. Hoje o Espiritismo, como o gnosticismo, as pessoas combatem o gnosticismo, mas tem várias coisas semelhantes ao Espiritismo. Por exemplo, a reencarnação e essa questão também. Você faz a prece onde você estiver. A prece é uma ação interna. O templo, o verdadeiro templo de Deus é o coração. Quando o coração é purificado, quando tem os bons sentimentos, quando tem o arrependimento das suas faltas e o desejo de se corrigir, né? E a submissão a Deus é algo que está na alma. A prece pode ser feita até silenciosamente, porque Deus sabe, Deus vê tudo que acontece com a gente, né? Então, precisamos ver isso aí, para não ter medo de ser expulso de uma igreja, de um centro espírita, de uma igreja católica, de uma sinagoga, de uma mesquita. Nada disso. O nosso culto é a Deus. E Deus não precisa de intermediário. Nós não precisamos de intermediário, nem Deus precisa de intermediário para nos assistir. Né? Bom, por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Como a gente disse, era inspirado pelo medo de ser expulso. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, ou seja, diga a verdade. Nós sabemos que este homem é pecador. Os fariseus sabiam, entre aspas, sabiam nada, né? Que Jesus era pecador. Pecador como? Quem foi que viu Jesus fazer alguma coisa errada? Ninguém. Porque fazia mesmo. Né? Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu, vê só a coragem do ex-cego. Respondeu-lhes, já vô-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Isso era uma provocação grande, né? Junto com os fariseus. Então o injuriaram e disseram, veja só, eles ficaram com raiva do rapaz, porque levantou essa hipótese. Vocês querem ser discípulos de Jesus? Por que vocês estão insistindo? Eu não já disse a vocês como é que ele me curou? Né? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Olha que coisa interessante. Imagine nós termos o privilégio de escutar de quem quer que seja. Você que está indo nesse trilho, seja discípulo de Jesus, como quem estivesse ofendendo, diminuindo. Ó. A gente queria ouvir isso. Uma pessoa suspeitar que a gente é discípulo de Jesus, desconfiar, será que esse é discípulo de Jesus? Olha que glória para a gente seria. Né? Nós somos discípulos de Moisés. Né? Mas a gente sabe muito bem que discípulos de Moisés também não eram, porque não seguiam nem a moral que Moisés ensinava. Por exemplo, não matarás.
só para dar um exemplo, né? Eram homens apegados aos bens materiais, né? Ligados, e a gente até talvez perdoe eles, porque talvez nós tenhamos sido um deles, inclusive, né? Nós precisamos de perdão, mas eles, por serem orgulhosos, apegados aos bens materiais, interessados apenas na política terrestre, ou seja, nos interesses materiais, de posição, de mando, de orgulho. Então, eles, quando falavam que era discípulo de Moisés, não eram discípulos de Moisés, não seguiam a lei de Deus, na verdade, eram apenas formalmente discípulos de Moisés, né? Então, por isso que eles estavam negando Jesus, porque não tinham abertura espiritual, sensibilidade espiritual, embotados no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na prepotência, né? Vocês veem, eu estou fazendo essa crítica todinha aos fariseus, apontando assim, ó, lá apontando o dedo lá aos fariseus e 3 apontando para mim, né? Então, nem tenho direito de estar criticando os fariseus, mas vamos em frente. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Quer dizer, veja só, os fariseus não tinham conhecimento daquele espírito grandioso. Isso era estranho, já que eles eram dono da ciência, dono do conhecimento religioso, espiritual, né? Que inclusive naquela época a ciência e a religião andavam juntas, né? Então vocês que são sábios não sabiam, não sabem que é um homem extraordinário desse? Isso é incrível, né? De novo, o cego mostrando a coragem da opinião deles e o risco que ele estava correndo ali, né? O homem respondeu e disse: nisso, pois, é que está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a ele este ouve. Então o cego dizendo isso, né? E essa palavra temente é uma coisa interessante. Isso existe muito na religião hoje. Temer a Deus. Eu temo a Deus. Na verdade, o Espiritismo nos mostra que não tem sentido a gente temer a Deus. Poderia ter sentido a gente temer o mal. Mas, ao contrário, se nós temos amor e confiança ilimitada em Deus, a gente não tem medo de nada. E com relação a Deus, a gente tem amor. Mas é um amor tão profundo, tão respeitoso. Esse sentido aqui de temente é respeitoso profundamente, né? Que a gente deve. Eu sou temente a Deus nesse sentido, eu sou respeito profundo. Mas não é medo. Não é no sentido de medo. É no sentido de respeito. De um respeito profundo, que é diferente de medo, né? Um amor imenso que a gente precisa ter a Deus. Acima de tudo, o primeiro amor nosso é Deus, a quem tudo nós devemos, né? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Vê só, nunca se ouviu falar que ninguém, com a força da sua vontade, dos seus fluidos, da sua ordem, uma pessoa ficasse boa da cegueira. Ninguém. Mas Jesus curou. Veja só a superioridade de Jesus. Vejam a superioridade de Jesus, que as pessoas às vezes não querem admitir. Jesus era um espírito muito, muito, muito avançado. Mais do que todos os que passaram na Terra. Mais do que todos. Com toda certeza, né? Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e expulsaram da sinagoga. Quer dizer, e aí eles achavam que tinham feito uma grande vingança contra aquele rapaz, mas ele tinha certamente uma consciência espiritual de que a sinagoga não fazia falta nenhuma em relação à sua evolução espiritual, né? Que era feita através do bem, da humildade, da gratidão a Deus, da prática do bem, da transformação da sua própria alma, dos seus esforços para a melhoria própria, né? Então, ele tinha consciência latente espiritual, e aquilo ali, uma expulsão da sinagoga, aquilo ali era mesmo que nada, né?
Pois bem, então vamos ficando por aqui. Aí, de outra vez, a gente prossegue aqui nessa parte final em que Jesus encontra com o cego. Tá certo? Meus queridos, um grande abraço para vocês todos, que Deus abençoe. E vamos estudar, né? Vamos estudar o Evangelho, a vida de Jesus, porque nós só temos a ganhar. A gente assistir os ensinos, a gente ler, né? A gente estudar os ensinos do Mestre, procurar entender as ações, a prática do Mestre e procurar seguir esse exemplo ímpar, inigualável, que é o Mestre Jesus. Então vamos agradecer, Senhor Jesus, muito obrigado pela assistência espiritual, pelos bons frutos que nos deste. Ajuda-nos para prosseguirmos no caminho do bem. Alivia os sofredores encarnados, desencarnados, evita os suicídios, Senhor, cura as doenças. Dá coragem àqueles que estão em provação. Ensina a toda a humanidade o bem. Assim seja, graças a Deus. Um abração para todos vocês, queridos. Até a próxima, se Deus quiser.